Boa noite, torcedor fiel bicolor. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal MB Paixão. Vamos falar do maior clube do norte e centro-oeste do Brasil. Vamos falar do Papão da Curuzu. Se você não for inscrito, já te inscreve no canal. Se você já for inscrito, deixe seu like, né? Não esquece de ativar o sininho para as notificações, porque assim você não perde nada aqui do canal MB Paixão. Positivo? Bora para cima. Tem muita coisa para falar hoje, pessoal, depois da nossa vinheta, ok? A gente vai falar do nosso adversário, né? Paysandu. O próximo compromisso do Papão pela Série B é contra o Vila Nova na Curuzu, na segunda-feira, perfeito? A gente vai falar bem desse jogo aí para vocês. Vamos adiantar, né? O Paysandu vai ter uma semana inteira para trabalhar, né? O Paysandu aí pode focar, né, em vencer, né, e não deixar escapar essa vitória contra o Vila Nova, né? Vamos falar do que a imprensa tem falado do Papão da Curuzu, certo? Vamos falar também de reforços, né? Vamos falar do que muda para esse próximo jogo do Papão, né? E é isso, pessoal. Bora para a vinheta. Depois da vinheta a gente se fala, ok? Ok, pessoal, estamos de volta, é rapidinho, nossa vinheta é bem breve, né? Muito bonita, por sinal, ficou a vinheta, beleza? Galera, é o seguinte, vamos falar. A primeira coisa que a gente vai falar aqui do Paysandu é da posição do Papão na tabela, certo? Posição do Paysandu na tabela da Série B, né? Vamos aqui para a tabela e a gente vai falar o que eu temia, né? Quando eu terminei meu pós-jogo, inclusive eu falei isso, né? Antes, até no pré-jogo, eu já tinha dito, né, que o Paysandu poderia terminar essa rodada, essa 20ª rodada, empatado com um monte de gente com 21 pontos, certo? Sendo inclusive mantido na zona do rebaixamento. E foi o que aconteceu, infelizmente, né? É claro que a gente queria uma vitória, né? E dessa partida o que está repercutindo muito é os gols perdidos pelo Paysandu, as oportunidades que o Paysandu deixa de marcar, né? E o Paysandu não tem dado muita sorte, né, em alguns momentos nessa Série B, né? Aquela bola do Garcês que ele chuta com o passe do Diogo, né? Que tem um passe do Diogo ali um pouquinho para trás, e o Garcês chega batendo no canto e o Santos meio atrapalhado ainda consegue defender a bola. Aquela bola ali, eu fico imaginando se fosse o contrário, talvez fosse gol, né, pessoal? Mas, cara, é isso. A gente tem que enaltecer a luta do Paysandu, mas a gente tem que lamentar também o número de oportunidades perdidas pelo time, né, no decorrer dessa competição, né? O Paysandu, pessoal, para você ter uma ideia, o Paysandu é um time que nas últimas 5 partidas, o Paysandu empatou 4 jogos, certo? E venceu apenas 1, tá? O Paysandu precisa hoje, pessoal, engatar 2 vitórias consecutivas. O Paysandu hoje se encontra, né, na 19ª colocação com 21 pontos, certo? De uma galera que está com 21, são 4 equipes. O Paysandu é o que está pior colocado. Ou seja, frente a essas outras equipes, se o Paysandu permanecer empatado em pontos, o Paysandu provavelmente vai ficar para trás, certo? Só que tem um detalhe. Algumas situações da tabela podem privilegiar o Paysandu nessa 21ª rodada. Primeira situação, o Paysandu joga na segunda-feira, né? O jogo do Paysandu é às 9h30, né? Do dia 11, na Curuzu, estádio Bampará Curuzu, positivo? Tá? O Paysandu vai para essa partida, pessoal, praticamente completo, né? Já que não tivemos nenhum jogador pendurado, né? Não tivemos nenhum jogador suspenso para essa partida. E para essa partida contra o Vila Nova, nós vamos contar com o retorno do Marlon, né? Vamos contar com... eu acho que nós vamos contar com o Thiago Heleno ganhando mais condição, né? Cada vez ganhando mais condicionamento físico para poder vir a ser um titular, quem sabe, né? E a gente ainda tem dúvidas quanto ao Rossi, né? Em que rodada o Rossi volta.
Provavelmente essa contra o Vina daí é mais uma rodada onde o Rossi vai ficar de fora, né? Tá? E nós também temos o Edinho ganhando cada vez mais condição de jogo. No jogo passado, contra o Atlético Paranaense, já foi relacionado, né? O Paysandu vai ter uma semana agora para trabalhar, tá tendo uma semana para trabalhar. Pode ser que até lá o Edinho ganhe condições até de reestrear com a camisa do Papão, né? Olha que legal, né? Um jogador que teve uma lesão tão grave, passou praticamente uma temporada inteira no departamento médico, hoje está retornando, né? Já está à disposição, falta só reestrear e eu espero que reestreie bem, ajudando o Paysandu. Um outro cara que eu queria que o Claudinei olhasse, né? Olhasse com mais atenção, é o Del Valle, né? O Paysandu, eu sei que o Del Valle decepcionou muita gente, né? Del Valle decepcionou muito, principalmente o torcedor. Mas o Del Valle não teve oportunidade ainda com o Claudinei. E o Del Valle está no elenco do Paysandu, certo? E não custa nada você dar uma oportunidade para o jogador, tá? Ah, pessoal, só um adendo, queria fazer referência a essa camisa aqui, tá? Camisa muito bonita, né? Camisa essa. Olha esse patrocínio aqui, galera. Olha esse patrocínio. Muito top essa camisa, pessoal. Muito top essa camisa. Camisa histórica do Papão da Curuzu, né? Faz parte da minha coleção aí, né? Só essa camisa merece teu like. Fala a verdade. Fala a verdade, essa camisa merece teu like. Essa camisa aqui, pessoal, é segundo título, né, da Série B, né? É o bicampeonato da Série B. É camisa histórica. Essa aqui é histórica, tá, pessoal? Então tá, vamos continuar. O Paysandu está tendo alguns retornos, né? E eu acho que o Del Valle já merecia uma oportunidade, tá certo? Beleza? Agora sim, vamos lá. O Paysandu com 21 pontos vai enfrentar o Vila Nova na segunda-feira. E essa rodada, ela vai proporcionar para nós algumas situações onde o Paysandu pode se apropriar delas para subir na tabela. Primeira delas é logo na sexta-feira às 19 horas, né, na Fonte Luminosa, a Ferroviária de Araraquara pegando o lanterna da competição, o Amazonas. Se a gente for prestar atenção, né, a Ferroviária de Araraquara, né, a Ferroviária, ela está com 23 pontos. Ela hoje, né, é a 15ª colocada na tabela com 23 pontos. Vai enfrentar o Amazonas, que é o lanterna, tá? Se a gente for prestar atenção, o Paysandu tem 21. Se a gente colocar no simulador, né, vamos simular aqui o empate entre a Ferroviária e o Amazonas. A Ferroviária vai a 24, certo? E o Amazonas fica com 21 pontos, certo? O Paysandu vencendo, ele vai a 24. Então o Paysandu estaria empatado em pontos com a Ferroviária, empatado em pontos com o Atlético Goianiense e empatado em pontos com o Atlético, com o Atletique, né? Então nós temos na sequência 13º Atletique com 24 pontos, 14º Atlético Goianiense com 24 pontos e a Ferroviária 15º com 23. Então, para mim, esse jogo, vai anotando aí, torcedor bicolor, vai anotando aí. Esse jogo aqui para nós seria melhor um empate, né? Um empate entre Ferroviária e Amazonas daria condições do Paysandu vencendo o Vila encostar na Ferroviária também com 24 pontos. Beleza. Aí nós temos no Couto Pereira, ainda na sexta, dia 8, Coritiba e Chapecoense. Esse jogo ainda não faz muita influência pra gente no campeonato. Porém, no dia 9, no sábado, nós vamos ter o América Mineiro recebendo a Cadela de Peruca, né? Esse jogo aqui, para você ter uma ideia, o América Mineiro tem 21 pontos. O América Mineiro tem 21 pontos, vai enfrentar a Cadela de Peruca, né? Que tá lá em cima na sexta colocação com 30,
perfeito? Na sexta colocação com 30. Então, para nós, pro Papão da Curuzu, qual é o melhor resultado aqui? Um empate entre essas duas equipes, certo? Se o América Mineiro perder, não tem problema. Mas o melhor resultado seria um empate, né? Até pela rivalidade, né? Por tudo que envolve a dupla Repar, perfeito? Tá? Então, um empate aqui não seria ruim e nem a derrota do América seria ruim para as pretensões do Paysandu na competição, certo? Ainda no sábado, às 18h30, vão se enfrentar Goiás e Operário na Serrinha, né? Esse jogo, ele é um jogo que agora influencia pouco para nós, mas a gente tem que estar ligado no posicionamento do Operário aí no campeonato, porque caso o Operário perca, né, o Operário vai ficar ali estagnado nos 26 pontos, né, e o Paysandu ganhando já vai a 24, ou seja, fica a 2 pontos do Operário, né? O lance é a partida de sábado das 8h30, né? Essa partida que envolve Volta Redonda e Novo Horizontino. Partida essa que vai ser no Raulino de Oliveira, lá no Rio de Janeiro, tá? Onde o Volta Redonda não pode pontuar nesse jogo. Então o Novo Horizontino tem que ir para lá, né, e trazer pelo menos um empate, mas é melhor que vença, já que o Novo Horizontino está lá em cima na tabela, é o terceiro colocado da Série B, né? Então é melhor para nós, dar mais segurança para o Paysandu se o Novo Horizontino beliscar essa vitória. Na ressacada, já no domingo, dia 10/8, tá? Às 16 horas, o Avaí recebe o Cuiabá, certo? O Avaí está na 8ª colocação, certo? O Cuiabá está em 7º, tá? Perdão, o Cuiabá se encontra na 5ª colocação, tá? Com 31 pontos, tá? Então vão se enfrentar. E aí esse jogo não vai, a nível de tabela não influencia muito para nós, certo? E aí vem, para mim, o principal jogo da rodada no que diz respeito a resultado para nós, a influência no nosso jogo, que é, né, o jogo entre Atlético Goianiense, duelo aí, né? Esse duelo aí que vai ser osso, né? Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo ele vai ocorrer no Antônio Ascioli, né, às 18h30 no domingo, né? Perdão. E para nós, se a gente for olhar, o Atlético Goianiense ele está com 24 pontos e o Botafogo com 21. Então, o melhor resultado aqui nesse embate, nesse jogo, seria um empate, onde o Atlético iria para 25, encostaria no CRB, e o Botafogo ia 22. O Paysandu vencendo ficaria com 24, atrás do Atlético Goianiense, um pontinho, tá? Então, vale a pena para o Paysandu que esse jogo empate. Ah, e se o Botafogo vencer? Se o Botafogo vencer, o Botafogo vai conseguir a sua segunda vitória consecutiva, fazendo com que ele chegue aos 24 pontos, tá, do Atlético Goianiense. E o Paysandu vencendo também vai a 24 pontos. Pode ser que no critério de desempate a gente fique atrás dessas duas equipes. Então, ou o Botafogo vence e o Paysandu vence, ou o jogo empata e o Paysandu vence, já que a gente não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Perfeito? Tudo bem? Aí nós vamos ter Criciúma e Atlético Paranaense, né? Esse jogo é um jogo assim, de alerta, né? Onde o Atlético Paranaense, que é o 11º na tabela,
vai enfrentar, né, o Criciúma, que já está em sétimo, né? Criciúma que há um tempo atrás, né, lá no começo do campeonato, no primeiro quarto do campeonato, estava na lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Deu uma guinada aí, né? Deu uma reagida e, né, já está em sétimo ali coladinho com a cadela de peruca, certo? Cara, e na segunda-feira nós vamos ter dois jogos, né? O maior clube da Série B, Paysandu, Papão da Curuzu, o maior do Norte e Centro-Oeste, recebendo o Vila Nova, né? Vila Nova que vem de técnico novo, a gente vai falar disso já já, né? A gente vai ter um tempinho para falar disso, certo? E assim, pessoal, esse jogo não vai ser fácil, ninguém aqui tá dizendo que vai ser fácil, né? Mas o Paysandu promete, né? Tem que ser assim, não tem outra escapatória, não tem outro caminho, que é vencer e vencer bem esse jogo, tá? Jogo que vai marcar o reencontro, né? De alguns jogadores, como por exemplo, Leandro, o João Vieira, né? João Vieira que vai estar de volta aí a Curuzu, agora para enfrentar o Paysandu com a camisa do Vila. Para mim um cara muito traíra, né? Eu até gostava do João Vieira, né? Mas um cara que trocou 6 por meia dúzia no sentido de oportunidades, né? Mas ele deveria olhar que o Paysandu abriu as portas para ele, né? Mas não foi assim, né? Então vamos mostrar dentro de campo quem vai se dar melhor nesse confronto, né? E falando dessa partida, nós já vimos comentários da imprensa, tanto da imprensa paraense quanto da imprensa goiana, onde, né, lá na imprensa goiana tá muito dividido, né? Tá muito dividido de quem é o favoritismo para essa partida. Alguns dando um leve favoritismo para o Paysandu, lá em Goiânia, e outros dizendo que é obrigação do Vila Nova vencer uma equipe que está na zona do rebaixamento da Série B, né? Ou seja, para eles, uma equipe que luta por G4, que luta por acesso, porque para eles estão brigando por acesso. O Vila Nova, tá, está na 9ª colocação e eles estão brigando por acesso. Pasmem, tá? Beleza? Para eles, uma equipe que está brigando por acesso tem obrigação de vencer uma equipe que está na zona do rebaixamento. Estão até muitas das vezes ignorando, digo nem ignorando, porque está sendo comentado e muito bem comentado a campanha que o Paysandu está fazendo nessas últimas 8 rodadas, né? Que se a gente for contar as 8 rodadas, o Paysandu está com uma excelente campanha, né? Então vamos para 9 rodadas, onde o Paysandu, na era Claudinei Oliveira, tem 4 vitórias e 5 empates, né? Mas se nós formos olhar os 5 últimos jogos, o Paysandu tem 4 empates e somente 1 vitória, né? Por isso que eu falei muito aqui do que aconteceu com o Amazonas e o Atlético. Aquele momento da Série B, aquele trecho da tabela era crucial para o Paysandu. Eu não sei se a perna tremeu, eu não sei se deu medo de sair da zona, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, sabe quando você tá ali prestes a receber uma promoção? Sabe quando tu tá no teu trabalho e tu tá te destacando e tá dando tudo certo e chega o teu chefe, entra na tua sala e fala assim: fulano, eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Eu gostaria de enaltecer o seu esforço, sua dedicação. E por isso, aí na hora treme a perna, né? Na hora que ele vai falar o porquê que ele tá ali, treme a tua perna. Já aconteceu isso com você? Pois é. Tá acontecendo isso com o Paysandu. Quando o Paysandu enxerga, né, a luz no fim do túnel, ele parece que treme as pernas e ele tropeça nas próprias pernas. Eu acho que tá acontecendo essa síndrome de patinho feio com o Paysandu. Não é possível. O Paysandu mete 5, cara.
no Coritiba. Aí o Paysandu vai pro jogo contra o Amazonas, aquele jogo travado, aquele jogo feio, jogo tão travado que o Paysandu teve um jogador expulso numa falta boba. Uma falta que foi para interpretação. E aí, meu irmão, o cara num jogo daquele o juiz fica até tonto para saber qual é a referência dele, se é o Paysandu ou se é o Amazonas, se é que você me entende. Ele acabou expulsando o jogador do Paysandu. O Paysandu tomou aquele empate naquele gol contra. Foi desastroso, certo? Então, cara, ali faltou, foi isso que aconteceu com o Paysandu. Tanto é que a gente perdeu a oportunidade de ter 2 vitórias seguidas para nós mesmos. Pro próprio Paysandu. O próprio Paysandu se bateu ali, cara. Se tu for ver, olha, o Paysandu foi expulso de forma infantil. O cara tava de costa pro nosso gol. O cara vem que nem um doido da intermediária, da entrada da grande área, correndo no sentido contrário ao gol dele. A bola bate na barriga dele, a bola entra. Ou seja, sabe? Eu acho que foi o momento de menos lucidez do Paysandu na era Claudinei Oliveira. Certo? Eu acho que foi, sem medo nenhum de errar, tá? Mas eu creio que a gente vai espantar esse fantasma, né? E vamos para cima dessa vitória em cima do Vila Nova, certo? Já a imprensa paraense, para a gente comentar um pouco da imprensa paraense, a imprensa paraense ela fica brigando entre si, que eu já vi uns vídeos aí do canal Liberal Mais, né? Onde discutindo se o Paysandu está oscilando, se o Paysandu não está oscilando, né? Os comentaristas lá discutindo entre si. Cara, isso pouco importa. Se o Paysandu está oscilando ou se o Paysandu não está oscilando. Para mim, essa discussão é aquela discussão que vai de nenhum lugar para lugar nenhum. Vocês vão passar a tarde inteira discutindo isso aí, ninguém vai chegar a um veredito. Porque o futebol, principalmente um futebol tão competitivo e tão nivelado como está essa Série B, existe alternância de momentos bons entre as duas equipes, tanto aquelas que estão jogando em casa quanto as que estão jogando fora. Vocês viram o jogo Paysandu e Atlético Paranaense, onde ora a gente achava que o jogo estava ruim para nós, ora a gente achava que o jogo estava bom. Quando a gente pensava que o jogo estava morno, alguém ia lá e dava uma cutucada e vice-versa. Então, cara, vamos prestar atenção que o que importa não é oscilar. O que importa é o Paysandu vencer, né? Pelo menos para nós que torcemos para o Paysandu, que queremos o bem do futebol bicolor. O que importa não é a oscilação, o que importa é vencer, né? Para mim, o Paysandu, dando minha opinião, o Paysandu não está oscilando. O Paysandu está mantendo, né, um padrão. Só que esse padrão não é de derrota, muito menos de vitória, é um padrão de empate. E isso estagna a equipe. A gente não perde, a gente também não ganha, mas estagna. E aí a gente acaba estando, né, numa 19ª colocação de Série B com 9 partidas sem perder, né? O famoso 62,8% de aproveitamento do Claudinei Oliveira sob o comando do Paysandu, certo? Então, cara, pra mim é discussão boba. Pra mim é discussão boba aí dos comentaristas. Não interessa se são remistas, se são Paysandu, quem quer o bem, quem não quer. Pra mim é discussão que vai de lugar nenhum pra nenhum lugar, né? Então não vai, vocês vão sair daí, vão discutir o dia todo aí. Tá entendendo? E agora pra gente finalizar, né? Pra gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, né? Inclusive eu já vou pedindo para você deixar seu like, para você se inscrever no canal se você não for inscrito, e ao se inscrever no canal não esquecer de ativar o sininho para as notificações, certo? O Paysandu, pessoal, só uma curiosidade, o Paysandu igualou uma marca histórica da equipe na Série B, né? O Paysandu acaba de bater um recorde de número de partidas invictas na Série B. A última vez que o Paysandu ficou invicto na Série B, com esse número de jogos, 9 partidas, foi em 91, né? Quando o Paysandu sagrou-se campeão brasileiro da mesma competição, tá? Para quem diz que o Paysandu não tem tradição
na Série B, né? Chupa, né? Chupa, né? Beleza? Então, é isso. A gente tem que prestar atenção, né? Que o Paysandu precisa muito desse resultado, precisa muito vencer. Tanto que se o Claudinei puder contar com o Rossi, tem que colocar o Rossi. Se puder, agora lógico, se ele tiver 100%, se não tiver 100%, não deve ir para a partida. Até porque a galera que está entrando está dando conta do recado. Pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que você se inscreva no canal, que você me ajude, que você fortaleça aí meu trampo, tá? Você fortalecendo o canal, você está aumentando a visibilidade não só do nosso canal, mas do Papão da Curuzu, né? Você que é torcedor bicolor, né? Ajude, né? Que a gente vai com certeza crescer junto, né? E vamos ver o Paysandu garantindo a permanência nesta Série B, né? Série B que está acirrada, né, pessoal? Série B que está a mais competitiva, né, de todos os tempos, beleza? Então eu fico por aqui, fui!